Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos para o nosso estudo de número 2, que fala a respeito da pessoa de Cristo, que é chamado de Cristologia. Cristologia é o nome dado à doutrina que estuda a pessoa e obra de Jesus Cristo. O nome Jesus tem a sua origem no idioma hebraico, Iehoshua ou Iehoshua, que significa Javé é a salvação. Posteriormente transliterado para o grego, Lésios, e finalmente para o latim e português, que chegamos à palavra Jesus, mantendo o mesmo significado. Javé é a salvação ou Javé é o seu auxílio. Glória a Deus. A pré-existência de Jesus. A existência de Jesus é desde os dias da eternidade. Esta manifestação é provada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Isso nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, 26, Isaías 9, versículo 6 e Apocalipse 22, 13. Mesmo antes de sua encarnação, ele já se manifestava por teofanias, como o anjo do Senhor. Podemos ver lá em Juízes 13, 18. Ele é o Eu Sou, de Êxodo 3,14 e Apocalipse 22, 13. Essa verdade se torna ainda mais evidente no Novo Testamento, quando Jesus se declara Eu Sou no Evangelho cristocêntrico de João, que está lá no capítulo 10, versículo 9 e assim por diante. As duas naturezas de Jesus. Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Ele viveu neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também como verdadeiro homem. É muito importante nós entendermos isso, porque a gente ouve falar, né? Jesus ele suportou tudo aquilo porque ele era Deus. Ou Jesus operava aqueles sinais, prodígios e maravilhas porque ele era Deus. Mas nós temos que compreender que o Senhor Jesus ele se esvaziou da sua plenitude de Deus, né? E se tornou homem igual a nós, para que ele servisse de exemplo, para que a vida dele fosse um exemplo para nós, para que a gente entenda, né, aquilo que ele fala lá, que nós faremos maiores sinais e prodígios do que ele. Eu acredito que no sentido de quantidade, né? Porque os discípulos, ele fez 12 discípulos, esses 12 fizeram mais 100 e assim por diante. Então eu acredito que todos aqueles sinais que ele fez em quantidade, né? Então nós faríamos mais do que ele fez. E a gente precisa entender que ele se esvaziou de ser Deus, se tornou homem para operar esses sinais, prodígios e maravilha, para que Deus operasse através dele esses sinais, prodígios e maravilhas, e hoje Deus também pode operar através de cada um de nós. Temos que ter essa consciência. A natureza humana. Ao falarmos da humanidade de Cristo, afirmamos que o Verbo se fez carne, que está lá em João 1,14. Para que Jesus assumisse a natureza humana, ele teve que esvaziar-se,
que no grego a gente chama de kenosis, assumindo a forma de servo. O esvaziamento de Jesus não deve ser visto como um abandono ou despojamento de sua glória divina, mas apenas como uma espécie de ocultação da manifestação exterior de sua plena glória, para colocar-se temporariamente numa posição subordinada ao Pai, ou seja, como homem, ou como um de nós. Razões da encarnação de Jesus: revelar Deus aos homens, prover um exemplo de vida para a humanidade, lembrando que tudo isso que nós estamos falando tem uma referência bíblica na frente para que a gente possa consultar, né? Prover um sacrifício pelo pecado, destruir as obras do diabo, ser o sumo sacerdote misericordioso, cumprir a aliança iniciada no reinado de Davi, ser soberanamente exaltado. Glória a Deus. Então, ele se esvaziou da sua natureza divina, se tornou homem, mas depois, na sua ressurreição, ele foi soberanamente exaltado, né? E a palavra fala que o Pai deu a ele o nome que está sobre todos os nomes. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Profecias a respeito do nascimento de Jesus, profetizado pelo próprio Deus, profetizado por Isaías aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já estava profetizando a respeito do nascimento de Jesus. Foi anunciado que nasceria em Belém, para que todos soubessem que a profecia era correta, né? O nascimento se deu em Belém e tudo isso foi profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. Também foi profetizado que ele nasceria em uma manjedoura e crucificado e circuncidado ao 8º dia no templo para cumprir a lei. Então Jesus, ele cumpriu a lei. Foi perseguido e os seus pais o esconderam, como aconteceu também com Moisés, né? O inimigo tentando matar a promessa, parar a própria vinda do Messias, né? Então ele tentou de todas as formas matar aqueles que descenderiam, né? O Senhor Jesus. O desenvolvimento humano de Jesus. O nascimento de Jesus, seu crescimento e infância foram semelhantes aos de uma criança normal, com distinção a saber, a sua relação com o Pai, sua grande sabedoria e consciência da missão redentora. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando nós ensinamos os nossos filhos, desde pequeno, a orar, a ter uma conversa com Deus, Jesus fala que o reino dos céus pertencem a eles por causa da pureza, por causa da inocência. Então, quando nós ensinamos os nossos pequeninos a conversar com Deus, a confiar em Deus, a falar com Deus, a oração deles tem um sentido especial e tem um valor especial, porque o que sai da boca deles é puro, é inocente,
Por isso nós precisamos educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a conversar com o Pai, né? A orar, para que ele comece esse relacionamento com Deus já desde pequenininho. E pode ter certeza que a oração deles é ouvida por Deus pela inocência e pela pureza de coração. Amém? Era sujeito aos seus pais. Então Jesus, mesmo sendo Deus, tendo consciência da missão dele, ele era sujeito aos pais terreno, cumprindo os mandamentos, né, que nos ordena que nós honremos os nossos pais. E trabalhava na arte da carpintaria, como a gente pode ver lá em Marcos 6,3, interrompendo essa atividade depois do seu batismo, data em que iniciou o seu ministério, com 30 anos de idade. Então Jesus começou o ministério dele quando ele já tinha 30 anos de idade. Glória a Deus. As limitações humanas de Jesus. Então Jesus teve fome, como a gente pode ver lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele teve sede, ele sentiu cansaço, sentiu sono, ele chorou, ele foi tentado, né? Ele morreu, ele suou. Tudo isso tem referência bíblica. Os nomes humanos de Jesus. Então Jesus foi chamado na Bíblia, né, pela palavra de Deus, que é onde nós temos que buscar o nosso conhecimento, né? Então o que a Bíblia falar a respeito de Deus e de Jesus é o que é, né? É a verdade. O que outros livros falarem, nós não sabemos, mas nós confiamos na Bíblia, que é o livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, os nomes humanos de Jesus, filho do homem, ele foi chamado também de filho de Davi, Jesus, homem, né? E filho de Deus. Agora nós vamos falar da natureza divina de Jesus. Ele era plenamente homem, mas também plenamente Deus. A Bíblia nos assegura este fato, apresentando os atributos exclusivos de Jesus, seus ofícios, seus títulos e textos que provam a veracidade de sua eternidade. Portanto, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É importante a gente saber isso. A natureza divina de Jesus, porque existem afirmações, né, existem religiões que falam que ele é mais um profeta que veio para a Terra, né? Até reconhece ele como profeta, mas não como Deus. Então é importante a gente entender a natureza divina de Deus, apesar dele ter se esvaziado, né, dessa natureza, para viver como homem aqui, para nos ensinar, ele estava com essa natureza ocultada, né? Ele não abandonou, ele não perdeu, ele estava ocultado, diferente de Adão, né? Diferente de Satanás. Adão, ele, por causa da desobediência, ele perdeu a natureza divina dele. E, com isso, ele teve que se afastar de Deus, né? Se afastou de Deus. Mas Jesus, ele sempre manteve essa natureza divina, mesmo que oculta temporariamente, né? Mas ele sempre manteve essa natureza divina. E isso nós só vamos manter, né, se nós fugirmos da aparência do mal, se nós desejarmos não pecar, enfim, ingressar no processo de santidade, né? Que é você desejar não pecar, desejar agradar a Deus, desejar ser obediente
E isso nos ingressa numa vida de santidade. E aí, por causa do sacrifício de Jesus, nós recebemos novamente essa natureza divina. Então, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, nós, com o sacrifício de Jesus, nós recebemos de volta essa natureza divina. Amém? Então, essa natureza de Deus, né? De Filho de Deus, de Senhor, de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Senhor de todos, como está lá em Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 36. Atributos que provam a divindade de Jesus. Então ele era onipotente, onisciente, onipresença, onipresente, né? Tinha a vida eterna, inclusive, criador e imutabilidade. A perfeição que prova a divindade de Jesus. Ele era bom, fiel, justo, longâmino como o Pai, né? Glorioso, misericordioso como o Pai, zeloso como o Pai, verdadeiro como o Pai. As obras que provam a divindade de Jesus. Na criação, no perdão de pecados, né? Que está lá em Lucas 7,48. Na ressurreição dos mortos, no julgamento e no envio do Espírito Santo. A adoração oferecida a Ele por anjos, só lembrando que quando lá no Velho Testamento era o anjo do Senhor, né? Ele aceitava a adoração porque ele era o próprio Jesus. Quando era anjo, os anjos não aceitam adoração. Mas quando era Jesus, ele aceitava adoração. No seu nascimento, por seus discípulos, pelo leproso, pela mulher cananeia, na ressurreição e por todos. A Trindade como prova de sua divindade. Em relação ao Pai, eu e o Pai somos um, como ele afirmou lá em João, capítulo 14, versículo 23 e capítulo 10, né, versículo 30. Em relação ao Pai e o Espírito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. A impecabilidade como prova de sua divindade. Judas, está lá em Mateus 27, 4. Pilatos. Depois, a esposa de Pilatos, né, quando ela falou para Pilatos assim, olha, eu sonhei com esse justo à noite, não se envolva com a morte dele. Aí Pilatos foi lá, lavou a mão, mas isso não eximiu ele, né, de tudo o que aconteceu. O ladrão que se arrependeu. Então, o ladrão, no momento lá da crucificação, né, ele falou para o outro ladrão, né, que era mau, não quis se arrepender. Ele falou, olha, nós estamos aqui porque nós fizemos coisa errada. Mas esse homem aí não fez nada de errado para estar aqui. Então, o ladrão reconheceu a santidade de Jesus. O centurião romano, o sumo sacerdote sem pecado. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Os ofícios de Cristo. A Bíblia apresenta Jesus como Messias, tanto no hebraico, Miahiach, quanto no grego, Crístoco. O termo significa o ungido. Em relação a Cristo, é correto afirmar que ele é o ungido para a realização de 3 ofícios: profeta, sacerdote
e rei. Profeta. Jesus foi o profeta para iluminar Israel e as nações. Pregou a salvação, anunciou o reino, arrependei-vos, predisse o futuro. Sumo sacerdote, que representou a humanidade diante de Deus, como está lá em Hebreus 4:14 a 16. Rei. O reino de Cristo é o seu senhorio nas vidas e nos corações de todos aqueles que ouvem as suas palavras e as obedecem. Então, quem que aceitou Jesus? Aquele que obedece os seus mandamentos, obedece às suas palavras, né? Esse aceitou. Não é só a pessoa ir lá na frente, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas não ouvem as palavras, não obedecem as palavras, não obedecem os ensinamentos de Jesus. Então, esse Jesus não é o Senhor dele. Mas já deu um passo na direção. O Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Jesus foi concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus. O ministério de Jesus começou com ele sendo cheio do Espírito Santo. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Deus deu-lhes o Espírito sem medida. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele expulsou demônios pelo Espírito. No ministério de cura, o Espírito ressuscitou Jesus da morte. Glória a Deus. As obras de Cristo, sua morte. Cristo morreu por nossos pecados. Os significados da sua morte são expiação, cobrir. Expiar é ocultar o pecado da vista de Deus, de modo que o pecador não sofra a ira divina. A redenção, comprar por um preço. O Senhor Jesus é um redentor e a sua obra expiatória é definida como uma redenção. Reconciliação. Pessoas que outrora viviam separadas, agora no corpo da sua carne, pela sua morte foram reconciliadas a Deus. Glória a Deus por isso. Propiciação, ser propício. Um sacrifício de propiciação traz o homem para perto de Deus, reconcilia-o com Deus, fazendo expiação por suas transgressões, ganhando a graça e o favor divino. Cristo é esta propiciação. Substituição, sacrifício. O Senhor morreu em lugar dos pecadores, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Na sua ressurreição, é o maior milagre do cristianismo. A ressurreição significa que Jesus é tudo o que ele afirmou ser: Filho de Deus, Salvador e Senhor. A maior prova da ressurreição foi o sepulcro vazio. Após a ressurreição, Jesus apareceu. Também comprova, a ressurreição, as aparições dele. Mas a principal é quando Maria Madalena, e as outras mulheres chegaram lá e o sepulcro estava vazio também. Foi um dos discípulos lá, imediatamente, depois que receberam a notícia que o sepulcro estava vazio, e puderam constatar o sepulcro vazio. E glória a Deus por isso. Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, a Simão Pedro, aos 10 que estavam na casa, aos 11 apóstolos
uma semana após a aparição anterior, e aos apóstolos no Monte das Oliveiras, pela última vez antes de ascender aos céus. Em sua ressurreição, Jesus triunfou sobre a morte e o diabo. Por meio dela, Jesus nos garante que um dia também ressuscitaremos. Glória a Deus, aleluia. A sua ascensão ensina que nosso Mestre é o Cristo celestial, o Cristo exaltado, o Cristo soberano é a cabeça de todo varão, a cabeça de todo principado e potestade. Sob o seu domínio estão todas as autoridades do mundo invisível, tanto como as do mundo dos homens. Glória a Deus. O cabeça da igreja, Cristo o intercessor, Cristo o onipresente. Glória a Deus, aleluia. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, e isso daqui é tudo o que a Bíblia fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter a certeza que Ele, mesmo deixando, se despojando da sua natureza divina, Ele era ainda o Filho escolhido do Pai para fazer essa missão maravilhosa, que nos trouxe a salvação. Amém? E que o Senhor nos abençoe com sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, nos dê discernimento, e que a graça do nosso Deus esteja com todos, por todo sempre. Amém?